Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês. Ferramentas da Consciência está começando e é com muita alegria. Hoje eu não vou nem perder tempo aqui falando nada, eu já vou apresentar ele de cara. Pai Adriano Camargo aqui com a gente, conhecido Herveiro como de Jurema. o Herveiro, sacerdote e dirigente do Templo de Escola de Umbanda Ventos de Aruanda, fundado em 2007. E tem muito mais coisa para falar dele, mas a gente quer conhecimento. Adriano, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Tá, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria, né? Poder estar aqui com vocês nesse bate-papo. É uma alegria poder estar aqui, né? Acho que é sabido, a maioria da turma que nos acompanha, né? Venho aí numa recuperação aí de saúde. E realmente, de verdade, de coração, muito bom estar aqui. Muito bom poder falar de ervas, falar de espiritualidade, falar de comportamento, né? Banho, defumação, benzimento, falar um pouquinho do trabalho com o livro. E do trabalho de vocês, que é incrível também, né? Ah, obrigada. É muito bacana. Eu tive a oportunidade agora, né? Depois do que nós agendamos, entrar e ver um pouquinho. Achei maravilhoso. Muito bom. E uma coincidência, né? Eu acho que eu tinha o doutor no perfil e eu não tinha o rumo cetogênico. Uhum. Eu entrei no rumo cetogênico quando eu fiquei doente. Eu comecei a seguir o rumo cetogênico depois. E essa semana ainda, né, nós falamos, eu falei, não, mas a página não é o rumo cetogênico, né? Aí comecei a procurar, vi que vocês têm vários perfis, Sim. Né? Espaço alcalino, isso, exatamente. Eu vi que tem vários perfis, eu olhei e falei, não, mas eu achei que era o rumo cetogênico, Sim. Aí, bom, enfim. Coincidências não existem. É verdade. Estamos juntos sempre. E como o pai Adriano disse, a alegria é uma coisa muito marcante, né? Quem entra em contato com os vídeos ou quem já esteve presencialmente na presença do pai Adriano sabe que a alegria é um negócio que marca, transborda. né? E essa alegria que você deve estar sentindo aí ao vê-lo aqui, tenha certeza que nós estamos sentindo o cheirinho das ervas que ele trouxe aqui para mostrar, e a gente está sentindo essa alegria muito presente. A energia dele. Fosse um pouquinho só. Hoje foi um pouquinho só. Um pouquinho, mesmo, né? Hoje um pouquinho só, né? Trouxe algumas coisinhas aqui pra gente ver. Ervinhas que eu colhi ontem, né? Deixei aqui como um paninho, né? Um amarradinho úmido para ela não murchar. Eu ia falar perfex, mas não é ruim. Não é bom a gente ficar falando mais, mas já falei, pronto. E a gente pensou em começar com a nossa conversa, assim, conversando sobre benzimento, né? Porque as ervas, a gente liga muito, né? Quando faz o benzimento, tem ali um raminho de ervas e tudo mais. E eu imagino que muitas pessoas te perguntem sempre a mesma coisa. Mas quem te conhece já ouviu a resposta, vai ouvir de novo. Mas tem muita gente que também acredito que está entrando em contato com o herveiro pela primeira vez. E falando de benzimento, acho que a primeira coisa que vem sobre benzimento é... Qualquer pessoa pode fazer benzimento? Qualquer pessoa que queira verdadeiramente e que entenda que há passos, né? Semana passada eu ouvi o professor Pedro Calabres usar um termo que eu achei incrível. Nós vivemos um momento de tiktokização das coisas. Todo mundo quer tudo muito rápido, né? Benzer não é algo proibitivo, só os escolhidos podem fazer. Não, todos podemos benzer, mas é importante a gente seguir alguns passos, seguir algumas regras e principalmente respeitar o tempo. Antes de benzer alguém, é importante a pessoa benzer a si própria. Antes de usar um elemento para o benzimento, é importante a pessoa se relacionar com o elemento. É essa a tônica do trabalho. Se relacionar com o elemento. Aqui, nós temos aqui o nosso manjericão. Eu vim com ele no carro, veio, né, amassadinho, ele deu uma murchadinha. Daqui a pouco, se a gente colocar na água, ele vai, né, voltar aqui ao viço. Mas é suficiente para um benzimento. Mas vamos na nossa clássica, né? Nossa clássica arruda. Quem está nos ouvindo na rádio, saiba que nesse momento eu estou com um poderosíssimo galho de arruda. E belíssimo, olha o tamanho dessas folhas. Lindo, né? Lindíssimo. Aí a pessoa vai lá e fala, como é que eu posso benzer? Eu posso pegar aqui um galinho desse pequeno, simplesmente aqui, e agora? E agora se relaciona com o elemento.
Pode ser uma erva, pode ser uma pedra, pode ser um pêndulo, sei lá. Tem várias coisas que a gente pode usar para benzer. Colher de pau com um pouquinho de água para benzer criança. Né? Você benze a criança com colher de pau, copo d'água, daqui a pouco você pega a água, dá na boca da criança. Eu fui benzido com faca várias vezes. Faca, tesoura. Ou seja, a gente precisa entender um pouquinho do que você está fazendo, né? Precisa entrar em contato com com aquele mundo, né? E permitir que o elemento, esse universo, converse, dialogue com você. Então, existem formas clássicas, tradicionais, né? E formas muito simples de a gente fazer isso. Eu sou um bandista, como você falou, eu dirijo um terreiro em São Bernardo do Campo, um terreiro de Umbanda, mas o benzimento ele tá para todos, assim como as ervas, senão cresceria só no quintal do umbandista, não é verdade? Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que praticam o catolicismo que tem a benzedeira, não né? Não tem dúvida, a maioria das rezas que nós usamos no benzimento são rezas com essa pegada católica. Eu adoro, eu sou afilhado de São Benedito, cresci umbandista, mas aquele umbandista que tem que casar na igreja, tem que batizar na igreja, minha mãe era assim, né? Então, um dos benzimentos, né? Ó, tem a aroeira de São Benedito me valha nessa hora. Tem são cantos de benzimento. Arruda. Peguei meu galho de arruda e eu me relaciono com ele. Esse relacionamento, ele começa o quê? No meu toque, no meu olfato. A arruda a gente não recomenda que seja no paladar, né? Porque ela tem toxicidade e não precisa ser colocar na boca. Mas se for, por exemplo, uma folha de pitangueira, um boldo, losna, que é bem amarguinho, mas é bacana, né? Hortelã, sálvia, o próprio manjericão. Pega um pedacinho da folha, coloca na sua saliva, sente o gosto, se relaciona. Nós nos relacionamos com a natureza como iguais. Então, vamos nominar um poder divino para que a gente comece esse envolvimento. E eu sempre sugiro que a gente faça da seguinte forma: Pai Criador, Mãe Natureza. Princípio Pai, princípio Mãe. Né? Princípio masculino, feminino, princípio de polaridade. Pai Criador, Mãe Natureza. Poder divino. Eu não preciso cultuar orixá para fazer benzimento. Eu não preciso saber uma reza numa das línguas africanas para eu fazer um banho. Não tem essa necessidade. Desde que eu me dirija com respeito, com reverência. E eu falei da tiktokização também por causa disso. Por causa da reverência. A reverência é algo que eu vejo a maioria das pessoas, a maioria hoje das pessoas que colocam os pés num caminho, seja universalista, de espiritualidade, esquece esse caminho de reverência. Eu reverencio quem? A pessoa fala assim, as pessoas acham que reverência é humilhação. E é muito pelo contrário. Veja um hindu entrando no templo. Veja um islâmico entrando no templo. É um respeito com a hierarquia, né? É um respeito pelo mestre, por aquela pessoa que passou todo aquele conhecimento adiante. E o templo que a gente frequenta, né, em Guarulhos, eu me arrepio quando vejo o pai da casa bater cabeça. Claro. Um abraço aí pro Pai César. Pai César, que a gente um abraço. E a gente fica assim, aquilo já nos ativa. De ver aquilo nos ativa. Justamente pela reverência, né? Porque ele está se deitando ali, né? Ele está se colocando totalmente à disposição. Então, olha, fala agora, já arrepia. Eu vou pegar um gancho do bater cabeça. Lá no terreiro, no desenvolvimento mediúnico, eu ensino dessa forma, né? Eu falo assim, o meu momento de bater cabeça é o meu momento de pedir que se cumpra a vontade do Criador, se cumpra a vontade dos pais e mães orixás, muito acima do meu ego, da minha vaidade, do meu orgulho, que eu possa ser um instrumento vivo, simples e objetivo. Pronto, é o meu momento de bater cabeça. Quando eu encosto minha testa no chão, encosto minha cabeça no chão, é isso que eu peço, né? Voltando, a nossa arruda. Aí nós nos dirigimos a esse poder divino, Pai Criador, Mãe Natureza, poder divino da forma que eu possa compreendê-lo, seja o orixá, seja São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, forças naturais, os nossos os espíritos elementais da natureza, espíritos familiares, a espiritualidade que nos guia, inspira, anjo da guarda, enfim. Então são 3 pontos básicos que a gente pode até lembrar de Pai, Filho e Espírito Santo, que é exatamente a mesma coisa. Pai Criador, Mãe Natureza, poder divino da forma que eu posso compreendê-lo e forças naturais. Então eu faço essa evocação e peço que
essa erva seja força viva, ativa, capaz de me limpar, dissolver larvas, miasmas, acúmulos negativos, capaz de irradiar seu poder vegetal equilibrador nos meus corpos espirituais, no meu campo. E ao fazer isso, se eu for benzer uma outra pessoa, eu peço que essa erva seja força viva, ativa na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa criança, enfim, dessa pessoa, dessa casa, desse ambiente, né? Capaz de curá-lo, de transformá-lo no bem e para o bem, e ali eu coloco aquilo que eu quero fazer. Eu não deixo simplesmente a erva decidir. Nesse momento, a erva está fazendo exatamente o mesmo movimento de quando você vai bater cabeça. Ela está também se colocando à disposição dessa cura, né? Se doando, né? Isso, exatamente. E vale a gente lembrar sempre, né, que cura é transformação. Muitas vezes a gente fala de cura e nós estamos falando de cura de uma doença estabelecida. Não, cura é mudança de estado. O doente, ele quer se curar. O ambiente num astral de desarmonia quer estar em equilíbrio. Então nós oferecemos a energia transformadora para que a cura se processe. Sim. Então isso é bem simples. Partindo desse ponto, qualquer pessoa pode benzer. Qualquer pessoa é um modo de dizer, né? Qualquer pessoa que siga essas pequenas regras, que a pessoa queira benzer. Esse queira benzer, não é necessário que o benzedor, a benzedeira, tenha total confiança no que está fazendo. Eu lembro, e essa história está no livro, né? Eu não coloquei o nome dela, Dona Etelvina. Era uma contemporânea da minha mãe, e minha mãe sempre me levava lá para ser benzido quando criança. Não era criança cheia de problemas e coisas, e eu vivia sendo benzido. E eu lembro que a Dona Etelvina, muitas vezes, ela antes de fazer o benzimento, ela parava e falava, e ficava assim: ai meu Deus do céu, e suspirava, como se ela tivesse com medo de fazer o benzimento. Era o jeito dela de se preparar para o benzimento. Era a forma dela de se conectar, de se colocar ali com a espiritualidade. Então não tem nada demais a pessoa expressar um sentimento, né? Lembrando que excesso de confiança nem sempre é bacana, e a total desconfiança também não. Então procurar encontrar um caminho do meio. Um caminho do meio assim: em nome de Deus, meu divino Pai Criador, seus mistérios vivos, poder divino e forças naturais, peço que me faça instrumento e que eu possa oferecer o meu melhor, que eu possa fazer a diferença na vida desse E diante meu de um irmão. pedido como esse, né, como o nosso pai não vai ouvir, né? Você está se colocando ali para ajudar um irmão, ou para fazer esse próprio benzimento em você, e você está colocando Deus ali, né? Entre você e essa questão que você está querendo resolver. Então, é quase que impossível Deus não ouvir seu filho ali e interceder através daquele benzimento, né? Exatamente. Nós falamos, né? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Pai, Deus a Mãe, Deus a Mãe Natureza, de uma forma bem genérica. Sim. Até as pessoas que falam assim: não, mas eu não gosto de me dirigir a Deus. Então se dirija à inteligência universal, se dirija aos fatores universais e cósmicos, se dirija da forma que você entender, mas tenha algo para que você reverencie. Trabalhe em nome de algo. Eu reverencio o sagrado poder da cura. Eu reverencio o sagrado poder transformador do universo e peço que ele seja em mim, esteja em mim, e eu esteja apto a fazer o benzimento no meu irmão. Aí vamos dar um exemplo de benzimento, rapidinho? Vamos, claro. Toque, contato, porque benzimento precisa de sinestesia, né? Como você chama mesmo? Caterine. Como é que é? Caterine. Fala de novo, por favor. Caterine. Parece uma brincadeira. Parece. Isso, né? Mas olha só. Eu caí, pra viu? quem assistiu o DVD, já sabe. Então, eu já tinha visto, mas eu caí de novo. A gente não pode, o benzedor, muitas vezes não deve se dirigir à pessoa e falar: fale seu nome 3 vezes, porque fica muito mecânico, né? Então, aí surge o mito do benzedor surdo, né? Fala assim: como é que é mesmo? Caterine? Catarina? Não? E a pessoa vai falando o próprio nome, porque ao falar o próprio nome, você também está se colocando ao benzimento, você também está... permissão, né? É permissão. Você está se expressando, você está abrindo as portas ali dos seus corpos espirituais para que a gente possa, em nome de Deus, Pai Criador,
fazer lá o nosso benzimento em cruz, lembrando que a cruz não é algo católico, é um símbolo do nosso universo. Um arquétipo, Alto, né? baixo, direita, esquerda, né? Norte, sul, leste, oeste. Dois aspectos, dois magneticamente positivos, dois magneticamente negativos. A gente tem que lembrar que está na dualidade. Aí assim, se alguém quiser entender isso um pouco mais, é importante que vá buscar conteúdo de conhecimento. Hoje em dia tem muito curso, né? Tem muito curso. Tem, a gente fala isso, né? Tem muita coisa. Mas tem também, existem, eu penso que seja uma maioria não muito boa, os profundos conhecedores da superfície das coisas. Né? Nós estamos cercados deles. Pessoas que estão iniciando o conhecimento e já se colocam para ensinar, né? Isso. E pessoas que leem a primeira e a última página do livro. E não tem aquele cuidado de voltar. Por isso que eu falei sobre tempo. Não tem aquele cuidado de voltar, né, fazer uma leitura inteira, daqui a pouco voltar e fazer as suas anotações e voltar naquele ponto e falar, deixa eu ver se eu entendi isso aqui direito. Como eu entendi isso? Isso funciona muito quando você relê um livro, que você fala, nossa, essa história eu já li, mas deixa eu ler porque eu gostei tanto. Você fala, nossa, isso aqui eu não tinha visto na história? Que absurdo, mudou, é o mesmo livro. Ou seja, então você vai conseguir ter a percepção aberta para a sua fase. Exato. Aí você deu um salto, você lê de novo, você já entende com outra cabeça. Nerd entende isso muito bem. Nós assistimos Star Wars, Senhor dos Anéis 15, 20 vezes, né? Além de ler os livros, né, do Tolkien. Então, né, você sabe até a fala. É verdade, é verdade. Posso fazer um benzimento à distância? Pode fazer um benzimento à distância, sim. Recomendo que para o benzimento à distância se use um elemento universal, um elemento que está em todos os lugares, que é água. É bem bacana. Você pode pegar um prato, um pires, alguma coisa. Não precisa ser totalmente branco. Eu só recomendo que seja de cor clara, né, para uma questão energética, magnética, vibratória. Um prato, um pires, coloca um pouquinho de água, escreve o nome da pessoa num papel, né, escreve a lápis, grafite, né, estamos trabalhando, olha quantos elementos nós estamos usando ali, né? Não é um simples mito, fala, não, você tem que escrever com grafite. O canhoto pode escrever também, não tem problema ser com a mão esquerda, né? Porque tem mitos. São os mitos, né? Então escreve o nome da pessoa no papel, se puder colocar a data de nascimento também, para ser bem assertivo. E outra coisa, se a pessoa estiver num hospital, estiver internada, coloca hospital tal, leito, e faça bem direcionado. Pensar que é que nem correio, quanto mais dados você colocar, mais chance do seu pacotinho ser entregue. E o principal, visualize a pessoa que você está benzendo. Se alguém me pede para fazer um benzimento à distância para alguém que eu não conheço, eu vou trabalhar com esses dados. Se a pessoa fala assim, tem uma foto aqui, eu vou trazer essa foto para a mente e vou direcionar ali para a figura daquela pessoa, né? Agora há pouco eu tive uma confissão aqui que o Dr. José Otávio me benzeu no DVD. Muitas vezes. Várias vezes. Rezou para mim vendo olhando nos seus olhos no DVD. Tá vendo? E funciona. Então coloca o nome ou visualiza e a partir dali usa a palma das suas mãos. Esses chakras secundários capazes de imantar. Quando a gente fala imantar, usa os termos energia, magnetismo, vibração. Vale lembrar que não são termos literais da física clássica. Nós estamos fazendo analogias, porque quando falamos energia espiritual ou um movimento etérico, nós não temos parâmetros para comparar a não ser os parâmetros da física. Sim. Portanto, temos que usar dessa forma. Quando eu falo os chakras secundários nas palmas das mãos tem esse poder magnetizador, não quer dizer que nós vamos gerar um polo norte, um polo sul ali. Nós não estamos falando do alinhamento das moléculas do metal. Não é isso, mas nós criamos um polo atrator ou um polo repulsor. Os polos repulsores ou absorvedores, né, são capazes os polos repulsores são capazes de rastrear, localizar, encontrar larvas, miasmas, acúmulos negativos, energias densas e até ligações com pessoas que não estão acontecendo ali em loco, elas estão à distância também. Porque da mesma forma que eu posso fazer um benzimento à distância, se faz magia negativa à distância. Né? É óbvio. Ninguém vai chegar lá e falar assim, dá para você fazer uma magia negativa para mim? Né? Então, magia é a distância. Partindo desse princípio,
e da polaridade que nós trabalhamos, ok. E nós criamos ali um campo energomagnético de energia e magnetismo que vai atuar na vida dessa pessoa, com capacidade sim de dissolver definitivamente essas ligações. Por isso que nós usamos ervas, o que nós chamamos num padrão vibratório, e usamos uma analogia bem material, ervas quentes ou agressivas para limpeza. Por quê? São ervas capazes de quebrar esse conjunto energético, magnético, vibratório, espiritual negativo, de forma que ele não se reagrupe mais. É importante a gente lembrar disso. Quem quiser aprender um pouco mais, fazer um teste sobre isso, põe uma gota de óleo na pia e tenta limpar essa gota com água. Você vai perceber que o óleo vai espalhar, e se você juntar aquilo ali com uma lâmina, ele vai juntar a gota de novo. Agora, coloca uma gota de óleo e pinga uma gota de detergente em cima. As ervas de limpeza são as ervas detergentes, as ervas solventes, capazes de encontrar, rastrear, localizar, encontrar esses focos negativos e quebrá-los definitivamente. Criança com quebranto. Parece muito uma comum, coisa, se a muito gente fala de comum. benzimento, né, de criança com quebranto. O que é o quebranto? Tá com o bucho virado, né? Não, bucho virado nossa, pelo amor de Deus. Ele viu alguém, a criança viu alguém comendo alguma coisa. Olha, o meu filho, com ele quando era pequenininho, ele chorava demais. Ele olhava o terço e chorava. Qualquer terço que ele via, ele chorava. Eu ficava apavorada. E aí levava na benzedeira, ela benzia lá e ele voltava parava de chorar. Eu não sei o que até hoje. Hoje ele não chora mais, né? Já tá grandão. Mas eu ficava apavorada, porque eu falava, como é que pode ver o terço e chorar, gente? Não é possível. Minha mãe era médium de Umbanda. Minha mãe, ela tinha um padrão mediúnico bem diferente do nosso hoje. Minha mãe era médium inconsciente. E para ela lidar com o meu padrão mediúnico de criança foi muito trabalhoso. Foi muito difícil. Então, e tem aquela velha história de santo de casa não faz milagre. Por não fazer milagre, ela me levava para benzer em outros lugares. Mas ela me ensinou um princípio muito legal. Deus, nosso Pai Criador, na sua infinita bondade e misericórdia, não faz ninguém autossuficiente que se sinta Deus. Nós sempre precisamos de alguém. Sempre é bacana você ter pessoas em quem você confia. Eu tomo passe. Eu estou no terreiro, não importa se eu sou dirigente do terreiro, agora nesse período, né? Eu não estou no atendimento, agora que eu estou voltando às atividades, mas eu não tenho problema nenhum em ir num médium que está iniciando, em alguém ali que está apto, está preparado, e tomar um passe com um caboclo, com um preto velho, com a criança. Semana que vem tem festa de criança. Ai, que delícia! Que delícia! Quero aproveitar, daqui a pouquinho nós vamos fazer um break, mas o pai Adriano trouxe um presente para vocês, queridos ouvintes. Ele acabou de falar pra gente aqui na chegada que ele trouxe 2 livros, que a gente vai abrir os microfones daqui a pouquinho, depois do break. Então, vai meio ficando aí, anota o nosso telefone 31710221, que depois do break a gente vai abrir para você fazer uma pergunta pro pai Adriano, olha que privilégio, e ainda ganha um presente. E vai ter muito assunto, nós vamos falar de defumação, vamos falar um pouquinho de outra aplicação das ervas, aí a gente não vai poder acender nada aqui, por enquanto, né? Perguntar pro pai Adriano quem trouxe para ele esse trabalho, né? É bacana, a história é longa, mas a gente dá uma encurtada nela, porque nosso tempo aqui passou muito rápido. Passa rápido, rapidinho. Fala um pouquinho do curso, esse 1 minutinho antes da gente fazer o break. Tem um curso online agora, né? Tem um curso online na plataforma Umbanda EAD. Inclusive, na próxima semana eu tenho live todos os dias na plataforma Umbanda EAD. De segunda a sexta, de segunda, quarta e quinta, de manhã, 9 ou 10, não lembro. E terça e sexta à tarde. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, eu vou falar lá sobre defumações e defumadores, um pouquinho sobre benzimento. Eu falo um pouquinho porque a maioria das pessoas sempre pede, fala de benzimento. Imagina. Eu vou falar um pouquinho de benzimento. Associação Ervas Orixás. Mas será que eu preciso realmente saber qual é o meu orixá para tomar um banho? E se eu não tiver nenhuma ligação com as religiões de matriz africana, seja as umbandas, os candomblés, eu não sou eletivo a um banho? Sim. Não, pode tomar banho sim. Pode tomar banho. E olha que conhecimento liberta, né? Vamos entrar em contato com esse conhecimento, mesmo que você seja iniciante. Então a gente vai fazer um breakzinho agora de 5 minutos e daqui a pouquinho a gente volta aqui. Até já! Já, é rapidinho.
Pessoal, voltamos. Os nossos cascões. Mais um pouquinho aqui com o pai Adriano Camargo, lembrando que ele trouxe um grande presente aí para vocês que estão nos ouvindo. São 2 livros, mostra, José, os livros. Ritual com Ervas, pai Adriano Camargo. Digo que vocês vão ganhar até autografado, né, pai Adriano? Daqui, olha que maravilha. Então, já pega o telefone Esse é o e liga. Esse é o meu, que eu quero autógrafo. 31710221. Assim que tiver alguém na linha, o Jean chama a gente, né, Jean? E nós vamos continuar falando um pouquinho agora sobre defumação. A gente falou sobre as ervas no benzimento, né? Sim. Tem alguma erva que eu não posso usar na defumação? Eu já vi que a sálvia é boa porque ela mantém o fogo ligado, né? A sálvia a gente pode colocar fogo direto nela. E muita gente acha que isso só é possível com a sálvia seca. Americana. Mas não, sempre sempre tá erva seca. sempre seca. Com a sálvia americana, a sálvia piana. Não, pode ser feito com a nossa sálvia aqui do nosso quintal. Turma que está nos acompanhando na rádio não vai conseguir ver, mas eu trouxe erva aqui do meu quintal, sequinha, né, similar à sálvia americana. Eu faço esse feixezinho aqui, mas ela é a nossa sálvia brasileira. Nós não vamos conseguir acender aqui para defumar, mas vale a gente lembrar. Essa planta, a sálvia, ela tem uma capacidade de autoqueima, mas nós podemos colocar ervas para secar e usá-las. Né? Tem gente que vai, neste momento, querer me crucificar ou fazer coisa pior. Né? Mas a gente pode pegar uns raminhos de arruda, por exemplo, colocar em cima de 2 ou 3 folhas de papel toalha e levar ao micro-ondas por 1 minuto. Aí o que vai acontecer? Ela vai liberar água. Ela vai começar a desidratar. Tira do micro-ondas, deixa ela esfriar um pouquinho, coloca de novo. Repete esse processo umas 2 ou 3 vezes, você vai ter a arruda crocante e muito cheirosa. Muito, porque o micro-ondas ele atua em molécula de H2O, né, de molécula de água, não em molécula de óleo. O que você precisa, né, a rotina, o que você precisa do óleo essencial, vai ser preservado. Ela vai ser preservada. Então você vai ter uma defumação com arruda muito cheirosa. Eu não recomendo que você faça isso para tudo, mas no momento de necessidade... Quero defumar, só tenho a erva fresca. Isso, é uma exatamente. saída, né? Aí eu posso fazer isso com o próprio manjericão. Eu já sei eucalipto e guiné, são ervas de limpeza também, dentro desse nosso conceito. Eucalipto é muito fácil de secar. Se você pegar um raminho como esse aqui de eucalipto e deixar ele pendurado, eu gosto de colocar dentro de saquinho de papel, para não pousar mosquitinho, enfim. E poeira também, né? O guiné também seca muito fácil, e o guiné na defumação ele é bem cheiroso. Eu falei aqui de arruda, guiné, que são os commodities da limpeza espiritual. São os mais conhecidos. Os clássicos. Falei de eucalipto e vou falar de mais uma erva de limpeza que todo mundo tem em casa, que é a casca de alho ou casca de cebola. Que nós podemos, inclusive essas ervas aqui, associar num banho. O que nós estamos falando aqui vai resultar, aqui no final, num preparo de 7 ervas, que tanto pode ser usado para defumação como para banho. Eu falei de arruda 1, guiné 2, eucalipto 3, casca de alho 4. Essas 4 ervas, elas têm um alto poder de limpeza, de descarrego, de dissolver larvas miasmas, de curar espíritos sofredores, obsessores, de desligar. Não tem problema, gente. É ao vivo. Tá válido, é ao vivo. É pra provar que é ao vivo. Tocou no programa passado também, não tem problema. Foi o do José. O meu tá coisando. Aproveita, tira. Vamos aproveitar aqui? Vamos. O nosso tocou também semana passada. Fica tranquilo. Por favor. E são ervas quentes. São né, ervas Adriano? quentes ou agressivas, ervas que vão trabalhar no campo da limpeza. Muita gente, eles pediram para eu falar de defumação, eu chego lá, tá? Sim. Não, muita gente fala. Depois eu quero só que você fale minha pergunta, me veio, tá? Não tinha pensado nela. Tem alguma erva que eu não posso usar? Vamos chegar lá. Vou chegar nos Comigo Ninguém Pode, a Veloz, essas coisas. Legal. Eu quero complementar aqui dizendo assim. Muita gente acha que tem que tomar um banho de limpeza e depois um banho equilibrador. Não, você pode tomar junto porque as ervas trabalham em faixas frequenciais diferentes. Olha que bacana. Uma faixa não toca a outra. Então você pode misturar essas ervas e elas têm num gráfico, né, a gente colocando num gráfico de tempo, e tempo e frequência, elas trabalham numa faixa
superior, ou seja, são um pouco mais rápidas. Eu estou fazendo uma analogia assim bem para a gente entender. Em média 8 horas, Não, mas né, isso- pai? Em média, Isso é super 8 importante, horas, as analogias, né? porque Sim. às vezes a gente tá falando de uma coisa mais técnica e a Exato. pessoa não tá entendendo, Isso, né? se eu falar, usar outros termos aqui, nós vamos Exatamente. viajar na maionese, né? E as ervas equilibradoras, Ou ou mornas. mornas, que eu cito sempre, vou falar do nosso poderosíssimo manjericão. E eu tô falando e colocando ele no nariz. Não, aqui, vocês que não eu têm ideia do resisto. cheiro que está esse estúdio, gente. Ele balança as ervas aqui, o cheiro vem, a gente tá... Olha, nós vamos sair daqui tudo muito zen, porque tá maravilhoso. Então, vamos falar das nossas clássicas aqui. Manjericão, alecrim. Agora nós temos 6 ervas e nós vamos variar a 7ª. Que é específica. A 7ª, não, pode ser morna também. ser morna também. Ela pode ser morna ou fria, no caso fria específica. Nós vamos pensar aqui, eu quero uma harmonização, quero a aceitação, entendimento, alfazema. Lembrando que alfazema e lavanda é a mesma planta. Eu trouxe um raminho aqui de alfazema brasileira, alfazema dentata. É a lavândula dentata, né? É essa aqui. Mas pode ser a Angustifolia também. A angustifolia também. A francesa que a gente fala, né? Ou a officinalis. Trouxe também o boldo, que pelo amor de Deus, isso aqui não é boldo do Chile, nem esse meu miúdo. O boldo do Chile só tem no Chile. E é uma árvore, é outra planta. E eu trouxe boldo... Não tá aqui, tá aqui. Eu trouxe um pouquinho aqui de boldo do Chile pra gente mostrar como é que é a folhinha dele. A diferença, A né? diferença. E é essa folha quebradiça aqui, não é porque ele tá seco. E ó, sente o aroma Vamos É dele. diferente. É Ó o barulhinho bem pra vocês, vamos ver diferente. se vocês pegam aí. Cleque, 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 cleque. Nossa, que delícia. Tô fazendo a trilha sonora do bolo. Cleque, cleque. É um programa aromatizado, gente. O dia que o aroma chegar Frequenciado e aqui no aromatizado. rádio... Não, tá parecendo daqui a pouco novela do rádio, né? Olha, Lembra? o Vamos Jean decorar. acabou de falar pra gente Temos que nós temos um ouvinte. ouvinte no ar. Alô? Alô, Olá, bom dia. Quem fala? bom dia, é Maria. Maria, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, fica à vontade, faz sua pergunta pro pai Adriano. Então, algumas perguntas, algumas dúvidas já foram respondidas, que seria do manjericão e do boldo. Agora, eu tenho uma dúvida, que é assim, nós aqui em casa somos em 3. E quando eu faço o banho, normalmente os 3 tomam. Aí uma dúvida, eu tenho que limpar completamente a água que eu tomei, ou seja, lavar o banheiro depois que eu tomei esse banho, para o outro tomar banho e para o outro também? Ele vai responder sua perguntinha no ar, tá bom? Obrigada pela sua participação. Deixa o seu nome Obrigado, direitinho Maria. com o Jean. Ele vai anotar aqui e você ganhou também o livro autografado, né, livro pai autografado. Adriano? Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa seu nome certinho para autografar, Maria. Obrigado. Tá certo, Muita obrigado gratidão. eu. A resposta é não. 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 O banho, o feitio do banho, ele é capaz de abrir os caminhos necessários para que essa limpeza seja efetiva, sem a necessidade de você limpar o ambiente. Se você tiver que limpar o seu campo astral e isso permanecer no seu banheiro, no seu box, a limpeza não se efetivou, né? Você só está movimentando esses focos, só está trocando de lugar. E não funciona assim. A ativação correta, ativação disciplinada, ela faz com que a erva atue plena. Ela abra os seus campos, sim, e atue desde da limpeza mais simples à mais complexa, e desde o equilíbrio mais básico ao mais intenso. Então, não se preocupe, a erva cuida de tudo. Agora uma pergunta que me veio até da pergunta da Maria mesmo. Quando ela faz esse banho e limpa ela aproveita e limpa um pouco o ambiente também? Limpa um pouco o ambiente também, mas não a partir do próprio banho, a partir da vibração, da expansão do teu campo áurico no ambiente. Por quê?
que nem a gente estava falando agora, né? A erva quente ela fica pulsando 8 horas, as equilibradoras até 16 em média. Então este pulsar, por onde você andar, ele está te acompanhando e eventuais cargas no ambiente, elas são dissolvidas a partir desse O teu pulsar campo áurico também. vai transmitir para o ambiente que Exato. você entrar, né? Exatamente, assim como o campo áurico, ele transmite para o ambiente a desarmonia, o desassossego, a ansiedade. A raiva, Não estamos né? falando de ansiedade e depressão clínicas, tá? Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela ansiedade, aquela coisa ali de querer o imediato, o imediatismo. O descontrole, né? O descontrole. Quando a gente fala desequilíbrio, nós estamos abrangendo uma série de coisas, né? Vícios. Vício é muito comum você entrar num lugar onde imperam, né? onde pessoas Sim. com vício transitam e você sentir ali um baque, sentir uma perda energética. Porque é uma troca, né? É. Se você está mais positivo e o ambiente está mais negativo, você vai Isso. doar querendo ou não, né? Não adianta. Exatamente. Vamos lembrar das aulinhas de física clássica lá De troca, nosso né? tempo era no Troca de colegial, né? elétrons. Agora é ensino médio. No ensino médio dos cátions e ânions, Vamos né? trocando, né? A gente vai trocando, nós vamos cedendo e vamos recebendo e aí vai. E isso funciona com tudo. Agora, pegando isso daqui e colocando no campo da defumação. A defumação, a gente tem que pensar, banho é magia vegetal aquática, defumação é magia vegetal ígneo-eólica. Por que ígneo? Ígneo de fogo, eólico de ar. É magia vegetal, fogo, ar. O fogo é o elemento de transição entre o vegetal e o ar. Então nós podemos definir que defumação é magia do ar. É magia que nós trabalhamos ali. Para que a gente sinta o aroma da defumação, é necessário que haja umidade no ar. Né? Eu Senão vou você pedir não para o pai sente Adriano aroma. parar mais um pouquinho, porque nós temos mais um ouvinte. Alô? Alô, tudo bem? Tudo Boa bom? tarde. Quem fala? Olha, eu também sou Maria. Olha, nós temos as Marias hoje aqui no Ferramentas da Consciência. Pois Maria, é, fica à vontade, faz sua pergunta para o pai Adriano. sim, muito obrigada. Eu gostei bastante do assunto abordado. E, assim, a minha pergunta diz respeito a... Eu quero saber se existe alguma erva aromática que eu possa usar como defumação para equilíbrio da flora intestinal. Eu digo isso porque eu estou passando por uma questão de refluxo há cerca de 1 ano e meio. Tá bom, Maria. Obrigada. Pai Adriano vai aqui ver se ele consegue te ajudar. E você ganhou também, passa seus dados direitinho pro Jean, tá bom? Sim, Você já ganhou um passei. livro do pai Adriano autografado também. Tá ótimo. Muito obrigada e parabéns pelo tema abordado, viu? Eu que agradeço, Maria. Muito obrigado. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado, para você também. A nossa pegada aqui não é de fitoterapia, mesmo conhecendo a arte. A pergunta da Maria ela é interessante. Tem alguma defumação que eu possa trabalhar um problema orgânico X? Né? Tem uma defumação que nós podemos trabalhar energeticamente a cura. A cura no ambiente, e deixar o nosso ambiente com um astral de cura, com essa potência transformadora, que é a erva que nós já falamos, a sálvia. A sálvia é uma erva de sabedoria, uma erva de cura. Tem uma outra erva que eu trouxe aqui, que é difícil encontrar essa erva seca. Tem lá no quintal e a gente traz, né, que é o aça-peixe. O aça-peixe, né, alguns podem falar, mas o aça-peixe na minha região é alumã. É importante lembrar que nome popular não tem dono. Né? Pode ser a Vernonia condensata, Vernonia poliantha, Vernonia antura, perdão, mudou o nome botânico há uns 2, 3 anos mais ou menos. Vernonia antura. Era é conhecida como, nos livros mais antigos como Vernonia. Vernonia condensata, Vernonia polianthis. São os aça-peixes. Né? Tem outras ervas, chamada também de alumã. Ela tem alto poder de cura. Se você deixar secar algumas folhinhas, ou pode até secar lá no micro-ondas, aça-peixe, sálvia, e eu recomendo que use também, aí você pode usar até na alimentação, a capuchinha.
Né? Olha, Pegar as que folhas, a bacana. capuchinha, aquela folha arredondadinha, parece um coraçãozinho. Que é uma linda. punk, né? Então É dá uma pra punk. comer. É uma punk, tanto a folha quanto as flores, né? Uma Muito florzinha conhecida. amarela, laranja. Vamos continuar aqui. Eu falei do boldo, né? Eu quero falar uma palavra sobre o boldo. O boldo, a palavra dele é confiança. É a erva da confiança. Por isso que é usada em desenvolvimento mediúnico, é chamada de tapete de Oxalá. Que Oxalá é o orixá da maravilhoso. confiança, né? Ela pode ser usada por todos, banho da cabeça aos pés sempre, porque tua cabeça faz parte do corpo, exceto se você for um iniciado nos cultos de nação, em alguma religião que impeça isso. E é bastante pertinente lembrar, o iniciado não tem dúvida. A pessoa que pergunta, eu posso ou não tomar banho de ervas na cabeça, ela pode. Porque quem não pode não tem dúvida. Já sabe que não Já pode. sabe que não pode. Né? Aí, assim, a pessoa, de repente, ela fala, eu não posso, eu não devo, porque o meu pai de santo, o meu sacerdote, o meu rabino, o meu pastor Me disse orienta. disse que eu não posso. Mas eu sinto uma vontade incrível de tomar. Então, o seu espírito, ele clama por liberdade. Talvez você esteja ou num caminho que não está te trazendo prazer, alegria, não está satisfazendo o seu espírito. E se rebelar não é ruim. Se eu não fosse um rebelde desde criança, eu não estaria aqui hoje falando de erva, né? Se eu seguisse ali exatamente tudo que minha mãe queria que eu fizesse, eu ia ser aquele quadradinho. Então eu sou o rebelde da família. Um pouco de rebeldia não faz mal, não. Quem foi a entidade, a inteligência que te trouxe o trabalho das ervas, pai? É uma entidade que eu posso apresentá-lo aqui como um pai caboclo, como se apresenta na Umbanda. É um mestre espiritual, são um conjunto de mestres, mas quem encabeçou esse trabalho foi o pai caboclo Arrancatoco, que lá no final dos anos 90 começou a trabalhar no meu campo mediúnico, nos trabalhos de cura, que na época eram feitos no formato de mesa branca no terreiro que nós trabalhávamos. E eu psicografava, eu trabalhava lá na intercessão com um médico espiritual. Ele se apresentava lá como Dr. Carlos. Aí um dia o Dr. Carlos chegou e era bem puxado por espiritismo mesmo, né? Era um terreiro de Umbanda, mas nós tínhamos essa sessão. O Dr. Carlos chegou um dia e falou, vem um outro irmão para desenvolver um novo trabalho. Aí no mês seguinte veio o pai Arrancatoco e ali ele já determinou tudo. E as 3 primeiras coisas que ele falou para mim foi, vai estudar. Aí eu falei, eu vou estudar com quem? Quem que eu vou buscar? Ele falou, vai estudar. Eu, tá bom, eu vou pra onde? Eu vou pro norte, nordeste. Ele falou, vai estudar. Eu falei, tá, mais. E não mais ele falou. Ele calou e eu fui estudar. Fui estudar de tudo um pouquinho. Jardinagem, paisagismo, fitoterapia, de tudo um pouco. Eu não busquei uma formação acadêmica, porque na época eu já era um executivo de sistemas, tinha todo já um trabalho, uma formação. Mas tudo que eu pude trazer de informação e conhecimento técnicos eu trouxe. E conforme eu ia estudando, esse caminho ia se abrindo. Os pais não me deram nada que eu posso falar assim de graça. Nada foi assim, toma isso aqui que você é bonito e merece. Não, eu tinha que cumprir tarefas, eu tinha que estudar aqui a materialidade, a parte física, e eles iam me abrindo a parte espiritual. Se eu não estudasse, não abria nada. Você disse que 10%, né, você conseguiu absorver. Ixi, Que foi muita informação. Eu E acho isso traz um ensinamento muito legal para quem está ouvindo, né? Da nossa predisposição para receber, né? Então você precisava mostrar um comprometimento, Isso. que aí as entidades, os guias que te acompanhavam te mostravam um caminho. Sem você mostrar esse comprometimento, nenhum caminho aparecia. Exato. Os 5 primeiros anos, eles foram anos 5 primeiros anos de eu dar aula de ervas. Foram anos de muito estudo para mim. Eu lembro, às vezes, no meio da aula, eu começava a falar e vinha aquela torrente de informação, falava, no final falava, tomara que eu consiga lembrar tudo isso, né? E algumas informações vinham, eu lembro, eu trouxe essa peixe aqui hoje e não foi por acaso. Nas primeiras apostilas do curso de ervas, o açapeixe ele era considerado uma erva quente. Aí depois eu fui trabalhando, eu falei, não, é uma erva equilibradora, é uma erva fria, uma erva de cura com uma pegada equilibradora. É uma erva altamente curadora, ela não é uma erva quente. Tudo bem, a erva quente proporciona cura, mas aqui no açapeixe nós estamos falando de cura física. E já que eu falei dos cursos, né, quero relembrar que nós estamos com a campanha aberta lá no Umbanda EAD.
na próxima semana. Tem inclusive cupom de desconto para quem quiser. A plataforma é www.umbandaead.com.br ou direto lá no rituaiscomervas.com.br. Só procurar Umbanda EAD, Adriano Camargo Herveiro, no Instagram, no Facebook. Tem um monte de lugares Acha lá que fácil. a gente divulga. E o Jean sinalizou pra gente que tem mais alguém aí no ar. Mas vamos O Adriano trouxe só 2 eu livros, trouxe mas 2 você vai ter a livros. oportunidade de fazer a pergunta, né? Isso, vamos lá. Olá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Quem fala? Aqui quem fala é o Marcos Antônio, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, cidade do Chico Xavier. Pedro Olha. Leopoldo, um abraço para os nossos irmãos de Minas, uai. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Fique à vontade. Eu estava vibrando aqui para eu entrar, para me ganhar esse livro. E eu consegui. Só que minha pergunta foge um pouco sobre o assunto daí, mas assim, está relacionado. Toda magia negra que a gente tira volta para a pessoa que fez, bruxaria, feitiçaria, através dos banhos, da defumação, das orações. E teve uma parte que o Adriano falou, que foi muito legal, que foi parte da minha vida, que eu tive que estudar para as coisas chegar para mim, com a identidade. Foi muito legal o que Olha, ele falou aí. que bacana. Muito obrigada, viu, pela sua participação. O pai Adriano vai te responder aqui no ar. Ok. Obrigado. Marco Aurélio de Pedro Leopoldo, Minas. Minha mãe era mineira de Araxá. Por isso que de vez em quando dá uns nós vai, nós volta, nós fica, nós volta, né? Marco Aurélio, a resposta ela é muito complexa, mas ela é simples. Não, a erva não faz voltar nada, porque não saiu da pessoa que emitiu, né? Quem pratica magia negativa, quem blasfema, quem amaldiçoa o semelhante, a pessoa que está disposta a isso, ela tira isso de dentro dela, ou seja, já habita nela. Isso vai percorrer nos seus corpos espirituais e o que alcança do lado de fora é uma parte. A pessoa ela já é aquilo que ela emite. Então, nós em magia natural não precisamos devolver nada para ninguém. Isso é uma atribuição da lei divina. A lei divina entende que chega uma hora que aquilo chega num limite, é a hora da pessoa conviver com ela própria. A gente não precisa pegar aquele foco de energia e devolver. Não, a nossa tarefa é transformar, como curadores que somos. Ao transformar, nós pegamos um foco, uma larva, um miasma e quebramos este foco em milhares de partículas que vão ser absorvidas pela natureza das coisas. Seja a natureza vegetal, mineral, aquática, enfim, não importa. Mas devolver não é atribuição nossa, humana. Isso é atribuição da lei divina, a lei do retorno. Olha, foi muito esclarecedor isso, viu? Porque isso é uma pergunta até recorrente, né? Acredito que as pessoas façam até com uma certa muito recorrente. Uma certa frequência. E nós estamos chegando nos últimos minutinhos, nós temos 1 minuto e meio aqui. Eu gostaria de aproveitar, agradecer, ler uma frase aqui do Adriano, que é: a maioria das religiões nos prepara apenas para morrer bem. Religião natural é aquela que te ensina a viver bem. E nesse tempo que a gente vem vendo aí toda a caminhada do pai Adriano e esses momentos aqui com ele, a gente percebe como as ervas se colocam para que a gente viva bem. Então eu quero te agradecer assim no finalzinho, deixar aí você de repente colocar, claro, o que você sentiu quando te veio essa frase, né? É incrível isso. Eu falo isso há bastante tempo. E eu falo não só da minha Umbanda, da Umbanda que eu pratico, da Umbanda que é o caminho que eu escolhi para apoiar a minha religiosidade, a minha espiritualidade, né? Ele é bom para mim. Então, se de repente alguém me conhece e acha que eu sou bacana, e está vendo uma expressão de Umbanda. Eu não preciso ser fanático religioso, conversionista, proselitista para levar todo mundo. E a ideia é exatamente essa. A Umbanda, as religiões naturais, são religiões que nos dão exemplos. A maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança. Religiões arquetípicas que nos trazem um exemplo.
Ela não precisa pegar um livro e dar na tua testa ali e falar, você tem que fazer isso aqui. E você não vai dar certo só na hora que você morrer. É aqui e agora. A transformação ela é imediata. Né? Na neurolinguística, na neurociência, a gente não fala isso. Você não começa um regime na segunda-feira. Começa agora. Você não começa a ir na academia na semana que vem. É aqui e agora. Então é isso. Religião bacana, religião boa, é a que te ajuda no aqui e agora como você é, respeita quem você é, te ajuda a parar os vícios e te colocar num estado onde você possa verdadeiramente evoluir no seu tempo, do seu jeitinho. E tá quero em paz, agradecer, né? agradecer agradecer A gente muito. tem que agradecer. Um presente. Obrigado, Dr. José Otávio. Muito obrigado. Obrigado. Como é seu nome mesmo? Caterine. Brincadeira. Eu brinquei com o benzimento aqui. Obrigado, Caterine. Obrigado, José Otávio. Grande prazer, viu? Olha, foi uma alegria imensa estar aqui. Foi nossa também. Eu quero agradecer você que esteve com a gente. Lembrando que semana que vem a gente se vê aqui de novo. Um beijo. Obrigada. Obrigado às Marias que ganharam o livro. Obrigado, Marco Aurélio. Até já. Até.